Bom dia, Bom dia, Juan, tudo bem? tudo certo? Tá bom. Já já a gente já vai começar aí, meu querido, tá? Beleza. Bom dia. Bom dia.
Moçada, vamos lá então. Estão vendo aí o material que eu estou partilhando com vocês na tela? Sim. Então vamos lá para a gente poder conversar com vocês sobre a aula de hoje aí. Bom, para quem está acompanhando aí a nossa conversa, né? A gente falou com vocês sobre a audiência, né? A audiência de instrução nas aulas passadas. A gente falava para você que nos últimos anos aí essa audiência de instrução ela está bem concentrada nos atos processuais. O artigo 400 estabelece lá que a vítima será ouvida, depois as testemunhas de acusação, de testemunhas de defesa, acariações, reconhecimentos de pessoas e coisas, né? Ouvir perito, interrogar o réu, e aí sim os debates orais que podem ser convertidos em memoriais e sentença. Bom, então, eu falava para você na aula passada que a principal defesa no âmbito da prática penal, eventualmente, né, pela leitura do artigo 400 do Código de Processo Penal, eventualmente pode ser feita oralmente, ou deve ser feita oralmente em audiência. Bom, essa audiência que a gente está tratando, então, a gente deve ir preparado para ela, né? A gente deve levar os nossos argumentos, as nossas teses, né? Tudo muito bem estruturado para a gente enfrentar essa audiência da melhor maneira possível, principalmente quando a gente está começando a trabalhar o advogado, para que a gente não passe vergonha, né? Essa ideia das alegações finais, né? Alegações finais escritas ou memoriais, está aí no artigo 403, parágrafo 3º do seu Código de Processo Penal, segundo o materialzinho que a gente está disponibilizando aí. O que fala o artigo 403, parágrafo 3º? O juiz poderá, considerada a complexidade do caso, o número de acusados, conceder às partes o prazo de 5 dias para a apresentação de memoriais. Nesse caso, tem 10 dias para o juiz oferecer a sentença. Lembrando, né, que pode ser que o juiz dê a sentença na própria audiência, né? Se o Ministério Público apresentar os debates, as alegações orais, e o advogado apresentar as alegações orais, nada impede o juiz de proferir a sentença em audiência. O 404, né, fala que, se for ordenada diligência considerada imprescindível de ofício ou requerimento da parte, a audiência será concluída sem as alegações finais. Ou seja, pode ser que na audiência tem alguma diligência a ser feita. E é lógico, havendo essa diligência, não vai ser realizado os debates orais em audiência. Bom, o prazo, né, para a gente apresentar as alegações finais são 5 dias, conforme estabelece aí o artigo 403, né, parágrafo 3º. Ela serve para apresentar todas as teses de acusação, né, e o mais importante, todas as teses de defesa. Eu não sei se você lembra que a gente conversou aqui, lá na resposta à acusação, a gente só apresentava teses absolutórias, nulidades e teses absolutórias. Lembra disso? Quando a gente fez a resposta à acusação, os nossos argumentos eram bem assim objetivos, porque a gente apresentava eventuais comprometimentos do processo, nulidades do processo, e argumentos que geram ou que gerariam a extinção antecipada do processo. Aqui nos memoriais, meus amigos, aqui a gente tem teses alternativas. Então, além de preliminares, né, de argumentos que afetam o processo, de comprometimento, de ilegalidades no processo, no mérito, a gente alega teses que absolvem e, alternativamente, a gente vai alegar lá possibilidade de redução de pena, né? Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, regime prisional o mais benéfico, né? Eventualmente aqui a detração penal, apesar da jurisprudência e alguns juízes entenderem que não é na fase da sentença que o juiz deve reconhecer a detração penal, mas seria sim o juiz das execuções penais,
mas nós, advogados, devemos argumentar aqui, né? Porque se o juiz reconhecer na sentença a detração penal, pode ser que o regime prisional do seu cliente fique mais benéfico, né? Então, além das teses de absolvição e de extinção, a gente também alega teses subsidiárias, né? Essas teses subsidiárias que comprometem ou que afetam a pena, muitas vezes, né? Circunstâncias judiciais favoráveis, atenuantes, causas de diminuição de pena, né? Lembrando que no tráfico de entorpecentes, o artigo 33, parágrafo 4º, né? Que trata lá do tráfico privilegiado, pode afastar a hediondez do delito, né? Pode gerar aí o cumprimento da pena em regime aberto, conforme resolução número 5 do Senado. Então, nesse sentido, meus amigos, é importantíssimo a gente lembrar que nas alegações finais nós temos subsidiariamente a possibilidade de trazer em debate outros tipos de argumentos, né? Diferente da resposta à acusação, porque lá na resposta à acusação a gente era muito objetivo, a gente buscava o julgamento antecipado do feito, gerando a extinção do processo, né? Ou porque havia uma nulidade, ou porque havia algo que comprometia o próprio processo, ou eventualmente o nosso cliente era inocente e o juiz poderia, de maneira antecipada, reconhecer a inocência do nosso cliente. Aqui nas alegações finais, a gente também alega isso. Só que, além disso, nós temos a possibilidade de trabalhar com teses alternativas. Bom, por isso que aqui, no nosso modelinho aqui, se você tiver aí com ele nas mãos, você vai ver lá. Então, tem o endereçamento, né, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara criminal da comarca D do estado de ED, processo número, né, o nome, né, já qualificado nos autos do processo crime em epígrafe, bem respeitosamente, por seu advogado infracionado, com fundamento do artigo 403, 404, parágrafo 1 do Código de Processo Penal, apresentar alegações finais ou memoriais, pelos motivos de fato e direito a seguir expostos. Então, aqui tem os argumentos, ó. Aqui eu gostaria que você tomasse cuidado, né? Então, um resumo dos fatos, né? Aqui, quando a gente fala em preliminar, lembra que eu falei para você quais são as preliminares? Falta de condições da ação, falta de pressupostos, nulidades, né? Suspeição, incompetência, impedimento, coisa julgada, né? Falta de justa causa, dependendo da situação, né? Prescrição, tudo aquilo que atinge o processo, né? A gente denomina isso de preliminar. E aqui, na verdade, quando fala do direito, né, esse modelo que eu peguei aqui do livro, seria mais adequado que você colocasse assim, ó, do mérito, tá? No mérito aqui, mérito, aqui você teria, né, aqui que você teria que alterar, ó, teses que absolvem e teses que beneficiam. Ou seja, a gente tem aí teses que podem levar à inocência do nosso cliente, né? Fato atípico, causas excludentes de ilicitude, causas excludentes de culpabilidade, causas extintivas da punibilidade, crime impossível, erro de tipo, né? Erro de proibição, culpa exclusiva da vítima, né? Todas as teses que podem levar à absolvição do nosso cliente. Inclusive, as teses de absolvição, algumas delas estão lá no artigo 386 do seu Código de Processo Penal. E as teses que não absolvem, mas beneficiam, né? Principalmente aquelas relacionadas à pena, né? Pedir o reconhecimento de uma circunstância judicial favorável, de uma atenuante, de uma causa de diminuição, da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, que o regime prisional seja o menos severo, né? Ou seja, tudo aquilo que pode não absolver o nosso cliente, mas beneficiá-lo de alguma maneira. Então, é importante que também você tenha essa orientação aí. Bom, e o pedido, né? Oi.
Oi, não, é só uma coisa assim, eu não entendo direito essa parte, eu sempre confundo o que são as preliminares e o que são as teses que absolvem, porque as preliminares não são as que absolvem sumariamente? Não. As preliminares são as que atingem o processo. Você não vai discutir se o seu cliente cometeu ou não cometeu o crime. As preliminares, você vai buscar algo que compromete o próprio andamento do processo, Ana. Quando você fala que prescreveu, você fala se o seu cliente praticou ou não praticou o crime? Verdade. Quando você fala que tem uma incompetência em razão da matéria, em razão do lugar, você não está discutindo a conduta do seu cliente. Você está discutindo que eles erraram no lugar ou quem é que está julgando o processo. Quando você fala que tem uma suspeição, um impedimento, você não está discutindo se o seu cliente é inocente ou não. Você está dizendo que o juiz ou alguém não poderia julgar daquela maneira. É isso aí, Thomas. Na verdade, tem algum tipo de comprometimento de ilegalidade nos atos processuais que aconteceram. O processo não foi feito de maneira correta, né? Quando a gente trabalha com a ideia da preliminar. Falta de condição da ação, ilegitimidade de parte, impossibilidade jurídica do pedido, falta de pressupostos processuais, né? Tudo isso, de uma certa maneira, são argumentos ou matérias de ordem preliminar. No exame de ordem, Ana, é difícil a gente fazer essa diferença. Mas, tecnicamente, na sua defesa, você vai perceber que diferencia-se as preliminares da matéria de mérito. Beleza? Que artigo que é mesmo? Lá no mérito é o artigo 386, 386. Sim. E as preliminares costumam estar no 300 e... Qual mesmo? 380, 390, aqui perto. 395. 390, tá. que é isso, tá? Beleza, Mas isso, beleza. na verdade, isso aqui é uma sugestão de como você deve fazer a sua... uma sugestão de como você deve organizar, estruturar a tua peça. Não que necessariamente você deva fazer assim, tá? Mas quando você faz dessa maneira, facilita para o juiz até entender o que você quer. Tá? Tá bom, então. Obrigada. Nada. Bom, e aí no pedido você vai fazer a mesma coisa, né? O reconhecimento da preliminar, né? No caso do juiz não reconhecer uma matéria preliminar, que ele venha absolver o nosso cliente, né? Ou de maneira alternativa, subsidiária, não sendo o caso nem de reconhecimento da preliminar, nem da absolvição, que pelo menos ele aplique uma pena, que a dosagem da pena venha a ser feita de maneira a beneficiar o nosso cliente. Então, essa estrutura que a gente usa para a peça é uma estrutura que visa organizar o nosso raciocínio. Já me perguntaram assim, Cláudio, e se for oral? Se a gente tiver que fazer, porque eventualmente eu falei para vocês que essa defesa que a gente está estruturando, ela pode ser feita, ou em tese, deve ser feita em audiência. E se for em audiência, como é que você deve falar para o juiz, né? E como é que é feita essa defesa oral? O juiz concluiu a colheita da prova, ele vai oportunizar o Ministério Público para fazer as suas considerações finais oralmente. Então, o promotor vem lá, MM juiz, né? Existem elementos sobre autoria, materialidade, né? E, portanto, o réu deve ser condenado condenado como incurso nas penas do crime previsto no artigo tal, né? Aí o promotor vai fazer suas considerações no sentido de convencer o magistrado a condenar o réu, ou não, né? Já que o promotor é de justiça. O Ministério Público, então, faz oralmente, e essa manifestação oral do Ministério Público é gravada, né? É gravada dentro do processo. E o promotor fala finalmente da pena, né? Que a pena deve ser a mais severa, que o réu é reincidente, etc. Bom, concluindo aí os argumentos do Ministério Público, o juiz vai abrir palavra ao advogado. E aí você pode utilizar essa estrutura de peça que eu acabei de falar para você para falar oralmente. Eu até tenho uma sugestão, né? Quando você está iniciando sua carreira aí, e você tem um pouco ou muito de insegurança, leva a peça já pronta e leia essa peça, né?
leia a peça em audiência. Você pode levar já o esboço da peça no celular, no iPad, no notebook, né? E aí você vai ler a peça para o juiz e as suas palavras, a sua leitura vai ficar gravada dentro do processo. E aí o juiz pode ou não também dar a sentença em audiência, né? Por isso que a gente estava falando, eu e o Juan ontem, né? A gente estava pensando em fazer uma audiência simulada com vocês, tentar fazer uma audiência simulada. Mas eu confesso, Juan, eu estou com um pouco de receio de fazer essa audiência, porque nós temos aí, acho que a gente não tem 15 alunos, 16 alunos na sala, né? Então aí a gente se prepara, faltando 2 semanas para concluir esse ano muito difícil que a gente teve, né? E aí a gente não consegue fazer isso bem feito. Não sei se é o momento adequado para a gente fazer, não, né? A gente não vai conseguir se Professor, encontrar. licencinha. Não, pode falar. Quantas pessoas mais ou menos é necessário para realizar isso daí? Porque eu já tenho confirmado aí 6 pessoas que têm interesse, no caso, do meu grupo de colegas lá. E acredito também que a Ana Carolina também se disponibilizaria a participar e outras pessoas que estão ativas aqui também. Então, mas eu acredito que para realizar esse evento não é muitas pessoas, né, para realizar essa não é muito. Eu acho que um pouquinho mais de 6 pessoas, a gente fica 2 promotores, 2 advogados, 2 juízes, né? Ainda tem que ter o réu e tem que ter as testemunhas. Eu acho que aí umas 10 pessoas envolvidas a gente dá conta de fazer. O problema, Juan, é que a gente teria que fazer para a sala toda, né? Eu estou vendo aí que o pessoal não está aderindo, né? Porque, olha, acho que não tem 20 pessoas na sala, né? Não sei se o pessoal nem está assistindo aula. Para a gente fazer algo que fique só para nós, aí eu não sei se vale a pena a gente fazer dessa forma, não. Outra coisa, a gente não vai conseguir se encontrar pessoalmente, né? Vai ter que ser toda a nossa conversa tem que ser online ou via WhatsApp. Então vai ser, não sei, eu acho que eu posso disponibilizar o processo para vocês, né? Pegar um processo meu aí, vocês vão riscar o nome principalmente o nome do réu, e dar um outro nome para ele, né? E aí a gente pode se organizar. Tem que ser a gente tem que fazer essa audiência numa sala virtual, mas a gente tem que conversar com o pessoal aí da sala de vocês, para ver se o pessoal está afim de fazer isso aí, né? E outra coisa, se a gente for fazer, eu vou colocar isso como prova, tá? Eu vou pontuar isso como prova. Então, quem não vier para a audiência vai ficar sem nota, tá? E aí a gente força o pessoal a assistir. O problema, Guilherme, é que não é que a gente tem que deixar de lado quem não quer. O problema é o momento, né? Se a gente tivesse pensado nisso talvez um pouco antes, né? O Maurício fez aí, mas ele fez a audiência agora, né? Eu acho que está em cima da hora aí, né? Eu não vou conseguir, eu estou com um pai aqui na minha casa que acabou de operar de câncer, e eu não tenho como atender vocês pessoalmente, tá? Nem no escritório estou indo para não trazer nada aqui para ele aqui. Então, tudo que a gente tem que conversar tem que ser por aqui. Eu vou pedir para vocês aí, Juan, conversar no grupo da sala de vocês, e se vocês forem fazer, isso vai valer como prova. Então, necessariamente, todo mundo vai ter que estar na sala. Eu vou pegar uma lista de presença aí, né? Vou pegar aqui esse mostrar o participantes, né? E aí a gente vai pontuar quem é que está presente e quem é que não está. Tá? E aí, com base nisso, a gente vai pontuar a nossa prova. E tem cara que nem está ligando mais, nem liga o Teams mais, nem sabe o que está rolando. O cara que já perdeu até o contato com o Teams aí. Faltam só 2 aulas. Dia 9 já começa a prova. Não sou eu, né? Vocês é que tem que se organizarem para a gente poder fazer aí. Mas o seguinte aí, então, Juan, né, o pessoal que está até à tarde, meu querido, faz uma prévia aí com os colegas de vocês e faz uma prévia com todo mundo aí, ver se o pessoal está afim, mesmo efetivamente, vai valer como prova, ou como prova integral, de 0 a 10, ou pelo menos, como a gente combinou ontem, metade da nota, né? Vale como 5 pontos na prova
quem tiver presente, né? Quem tiver presente recebe 5 pontos. Quem não tiver, faz a prova valendo 5. E aí a gente passa para o pessoal lá e a gente vê como é que vai ser feito. Tá? Eu acho que é melhor assim. Aí à tarde você me manda um WhatsApp, você me liga, e aí a gente vê se vai fazer para eu poder separar o processo aqui para vocês. Tá? Mas aí a gente tem que ter 10 pessoas para simular e o restante da sala para assistir. Eu e o Juan até já falamos, né? O Juan falou com o Ricardo Fracasso, vai valer como pontuação lá no núcleo de prática também. Não sei se é pontuação, horas, não sei o que, como que o Ricardo vai pontuar isso aí. Não. A nossa audiência, Marcos, eu estou pensando em fazê-la daqui 15 dias, no último dia de aula nosso, primeira semana de novembro. Eu acho que até é melhor a gente fazer assim, né? Fazer a audiência valendo 5 pontos e a prova valendo 5 pontos, porque aí o cara fica obrigado a vir na audiência e a fazer a prova também. Vamos fazer dessa maneira. 5 pontos a audiência, 5 pontos a prova. Pode ser assim, moçada? Então eu vou até colocar aqui para gravar, tá? Então, a audiência seria na primeira semana de novembro, valerá 5 pontos na média. A prova valerá apenas 5 pontos. Tá? E aí força o pessoal a assistir a audiência aí, tá bem? E aí o pessoal que vai se desdobrar, em preparar, em organizar. Outra coisa, viu, Juan? Essa parte de informática aí, querido, de montar a sala, de fazer isso aí, vocês vão ter que fazer tudo, porque eu não sei fazer nada dessa merda aí, tá? Tranquilo, isso, pode deixar tá? comigo, professor. Eu faço. Dia 5/11 aí, na nossa aula, tá? Eu fiquei pro dia 5/11 a nossa audiência. Aí eu vou pegar o processo, tá? Vou pegar um processo que já concluiu, que já tem sentença. Só não vou dar a sentença para vocês. E vou mandar para você aí, Juan, via WhatsApp ou via e-mail. Aí eu quero que vocês se organizem, né? Aí fica dois alunos sendo os promotores, 2 alunos sendo os advogados, 2 alunos sendo o juiz, né? E aí 6 alunos, e aí tem que ter um réu, tem que ter pelo menos uma testemunha de acusação, uma testemunha de defesa. Então, ó, 2 alunos o juiz, 2 alunos o promotor, 2 alunos a defesa, o réu, uma testemunha de acusação, uma testemunha de defesa. Acho que 9 alunos, 9, 10 alunos, para a gente poder organizar o nosso processo aí, tá? Já vou mandar um processo pronto para vocês, tá? Processo que já tem as defesas, é só se preparar para a audiência, e aí a gente faz os debates orais também em audiência, né? Eu não sei se dá para usar a sala do TCC, acho que a gente tem que montar aqui na nossa aula mesmo, tá? Aí essa parte de informática e o Juan e vocês organizam para a gente criar. Isso, é só criar uma reunião, né? E aí a gente só que tem que inserir todos os alunos, né, Juan? Lembrar disso também. E aí avisar só um minutinho, Ana, avisar o pessoal para que isso venha a acontecer, né? Para que o pessoal saiba disso aí. Fala, querida. Vai contar como hora jurídica, certo? Só que assim, dia 5 é um dia antes do dia que a gente tem que entregar. No caso, é você que entrega essas horas ou... Não, isso é vocês. Vocês que vão entregar. Mas vai dar tempo? Então, essa entrega de pontuação aí, vocês têm que acertar com o Ricardo Fracasso. Não sou eu que faço a computação. Eu que faço o cômputo. Isso aí aí vocês vão ter que conversar com ele para ele atribuir aí, pelo menos, né, se a gente for 1h30, 2 horas de
de hora de atividade para vocês aí. Aí o Juan manda a lista para ele. É isso que eu ia falar. Pede pro Juan como é que é que o fracasso já. O fracasso já conversou comigo ontem e ele falou que vai deferir sim. Assim como o Gênova deferiu a do Maurício, entendeu? Mas daí a gente não precisa fazer nada, né? Não, é só mandar a lista para ele, que depois eu mando para ele no dia. No mesmo dia eu já mando para ele. Porque é só tirar a lista aqui e encaminhar, né? Não, o que eu estava perguntando assim, se a gente não precisa fazer nenhum relatório, nada. Então, isso aí teria que vir com ele, né? Não sei como é que funciona. A gente faz a lista aqui no dia da nossa audiência e a gente encaminha. Cadê? O Marcos, você está trabalhando lá ainda, Marcos? O Marcos trabalha lá, você está no núcleo, né, querido? Veja lá com ele lá. Acho que apenas a lista, eu acho que vale, né, a lista de presença aí, nas horas que a gente desempenhou aqui, tá bom? Aí fica marcado, então, para o dia 5. Dúvida, moçada? Dúvida? E aí a gente vai conversando via WhatsApp, via e-mail, né? E eu vou preparar, então, o processo à tarde, já mando aí para o Juan para vocês começarem a se preparar. E aí, vocês que devem se organizar, tá? Quem é que vai ser juiz, quem é que vai ser promotor, quem é que vai ser defesa. Para a gente poder nos organizarmos aqui, para a gente poder orientá-los, né? Para que a gente possa fazer essa audiência. Eu vou estar junto, né? Vai ser mais uma audiência falada e conversada do que uma audiência propriamente dita, né? Aí a gente fala, tá faltando isso, precisaria fazer aquilo, né? Lembrando que as audiências criminais, em razão da pandemia, está sendo um pouco de resistência. Não tem jurada aqui, Ana, aqui é testemunha, tá? Não é um crime do júri, tá? Eu vou mandar para vocês um tráfico de entorpecentes, um roubo. Um júri. Não vai ser júri, não. Tá? Eu pensei que era. Não, audiência normal de um processo, de um crime que não é de competência do júri. Beleza, moçada? Bom, então, vocês se organizem aí entre vocês, eu estou à disposição, pode mandar o WhatsApp à tarde, eu estou à disposição de vocês para a gente organizar. A única coisa é que eu não vou poder atendê-los aí no escritório, tá bom? Então, acho que é por hoje só, moçada. A gente continua falando um pouquinho sobre memoriais na aula que vem. Claudinho, oi? É para fazer essa peça do Felipe que você mandou? Deixa eu ver se é do Felipe aqui. Isso. Essa peça é para protocolar, tá? Inclusive, o Erivaldo, tem um gabarito aí, tá, querido? Eu vi, tô vendo já. O gabarito já tá aí, tá? Acho que eu mandei 2 exercícios para vocês, né? Mas para protocolar, acho que é um só. Tá bom. Tá bom? Beleza, obrigado. Beleza, moçada, então. Tá joia? Até semana que vem, então, para a gente fechar a nossa matéria do nosso semestre. Tá joia? Um beijão para vocês. Tchau, tchau.